E aí, tudo bom com você? Hoje eu vou contar uma história a respeito de uma reunião mediúnica realizada em um centro espírita, uma reunião restrita aos dirigentes da casa, ou seja, algumas manifestações mediúnicas que ocorrem nesse tipo de reunião não podem ser apresentadas ao público. Em centro espírita de doutrina Kardec, não tem manifestação mediúnica voltado ao público. Nessa reunião, foi perguntado, além do mentor passar instruções, tem-se a possibilidade de fazer perguntas. Então, foi feita uma pergunta a respeito de um incêndio que ocorreu em um circo. Não é esse circo da foto, essa é uma foto ilustrativa. Houve um circo no século XX que pegou fogo, houve uma repercussão internacional e centenas de pessoas vieram a óbito. Então, por curiosidade, foi perguntado ao espírito o que essas pessoas teriam feito em outra existência para merecer passar por aquilo. Então, aqui nesse canal, nós acreditamos em reencarnação. Somos universalistas com base na doutrina espírita de Allan Kardec e ainda outras fontes orientais. Se você não acredita em reencarnação, respeite a nossa filosofia, ou então esse aqui não é um canal para você. Então foi perguntado ao espírito, e o espírito respondeu, conforme nós sabemos, após a crucificação de Jesus, os cristãos foram perseguidos por mais ou menos 3 séculos. E depois, quando veio o imperador Constantino, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano e acabou a perseguição. Bom, o que acontece? Esses cristãos que eram perseguidos, eles eram submetidos a atrocidades, muitas vezes no Coliseu, ou outros tipos de estádios menores que existiam também em outras cidades. Então, aquilo na ocasião era considerado um entretenimento. Assim como você vê num filme de cowboy a pessoa ser enforcada e o público comparecer para assistir, ali a mesma coisa. O entretenimento da época era o Coliseu, então as pessoas iam para assistir atrocidades, gladiadores lutando, feras devorando pessoas. Então os cristãos passaram a ser meramente uma espécie de objeto na mão dos romanos. Eles começaram a ser submetidos com lutas em que eles não teriam a menor chance contra gladiadores, começaram a ser devorados por feras, e o povo assistia e aplaudia, achava aquilo bom. Então você imagina o nível moral que se tinha naquela época. Então Jesus, obviamente, que veio numa boa ocasião. O planeta Terra realmente estava precisando. Com relação ao incêndio nesse circo, o que foi passado pelos espíritos é que uma parte das pessoas que estavam no incêndio haviam planejado um outro tipo de tortura para os cristãos, pois naquela ocasião, depois de inúmeras e repetidas vezes as mesmas atrocidades, o povo estava começando a achar sem graça. Realmente, sem graça, né? Para eles era um entretenimento. Bom, então algum infeliz, algum maluco, simplesmente teve a ideia de pegar alguns cristãos, enrolar com faixas, né? Como se tivesse enrolado a pessoa num tapete, né? Só que com tipo uma atadura, alguma coisa assim. Enrolar a pessoa com um tecido, jogar um líquido inflamável, um óleo vegetal ali e fazer um tapete humano. Colocaram várias pessoas assim fazendo um tapete humano, soltaram
alguns elefantes ali no meio e tacaram fogo para ver o que acontecia. Então foi aquela aberração, os elefantes devem ter pulado, saíram esmagando pessoas, pessoas morreram queimadas, né? Realmente assim, eu nem sei o que comentar, porque assim é uma aberração, né? Não tem o que falar. São espíritos, imagina, são espíritos realmente atrasados, porque você ir assistir isso como se fosse um entretenimento é uma coisa. Outra coisa é você ficar sabendo o que aconteceu, não poder fazer nada e não ir assistir. Então você imagina, essas pessoas, observa a cena, o circo pegou fogo, aquela lona foi derretendo em cima das pessoas e algumas feras no desespero se soltaram e saíram esmagando também algumas pessoas. O que você tem que entender é que o universo ele é matemático, entendeu? Tudo que você faz, você vai sofrer as consequências. Então, essa foi a explicação dada pelos espíritos. Conforme você sabe, se o que você faz, se você não pagar nessa existência, fica para pagar em outra, né? Através do que no espiritismo nós chamamos de lei de causa e efeito. No hinduísmo, no Bhagavad Gita, é o sânscrito Kri, que significa ação também, assim como na doutrina espírita. Então, o sânscrito Kri é que gera a palavra karma não está na doutrina espírita, embora a gente veja muito espírita por aí usando, eu também uso. Então, através da lei de causa e efeito, esses espíritos tiveram que expiar esse sofrimento e passar por uma situação quase que idêntica, né, à atrocidade que eles cometeram. Aproveitando, peço que você curta e compartilhe, se inscreva se gostar do canal. Divulgar a doutrina espírita também é uma forma de caridade. Essa informação eu não recebi na reunião mediúnica. Eu recebi a informação passada por um outro médium, a qual é uma pessoa assim que eu tenho uma confiabilidade, porque de repente o médium resolveu fazer esse comentário no meio da palestra para dar ênfase à argumentação dele, e talvez por algum motivo algumas pessoas ali tivessem que ouvir o que o médium estava falando. Então não é comum você contar o que acontece nas reuniões privadas, mas eu confio e acredito nisso que foi falado. O que você deve tomar cuidado são alguns tipos de canalização, que fala que conversou com o Arcanjo Miguel, com um ator famoso que desencarnou. Olha, o Arcanjo Miguel tem mais o que fazer, né, do que simplesmente fazer uma canalização, passar uma mensagem para um canal especificamente aqui na plataforma. Desejo a você tudo de bom, fique com Deus, paz e luz. Tudo é a vontade de Deus.